mãe, se faz mal, por que o moço da padaria, da loja, vende? Então, assim, para com esse papo que não tá me convencendo. O que é saudável na sua percepção para criança? As crianças, elas precisam associar a comida, o alimento a um momento prazeroso. Prepara uma comida, faz uma salada, pede ajuda pra criança, me ajuda, dá uma temperada, e na hora que ela bota o toque de sal, esse é o melhor tempero, só você podia fazer isso. Então, trazer elogios. Cara, lá na Deli Gil tem uma pastinha que eu já fiz macarrão com ela e ficou boa. Eu boto na torrada, fica boa. Se a gente colocasse no inhame crack. A gente sempre tem uma criança dentro da gente que ainda tá em tempo de recuperação. Corto carboidrato. Fica com 3 dias de dor de cabeça. Eu corto direto carboidrato. Pego o pão e corto o pão todo, faço um monte de torrada. Fala, azeiteiros de plantão! Seja muito bem-vindo a mais um Azeita Conversar, o podcast que comprova que tudo fica melhor com um fio de azeite. Eu sou Lívia Pirozzi, azeitóloga e host desse podcast, e hoje a gente vai falar de nutrição para cada etapa da vida. Vambora azeitar o papo com uma nutricionista incrível! Hoje o papo é com ciência, afeto e praticidade. Eu estou com a minha nutricionista favorita, que as outras não escutem. Quase a primeira, fundadora da marca Realimentare. E eu estou sabendo que agora que é doutora em metabologia pela York University. E eu também sei que ela tem um cordon bleu aí na bagagem. Com vocês, Renata Araújo. Seja muito bem-vinda! Conseguimos esse encontro depois de quê? 5 anos? Pois é um grande prazer estar aqui com a família Gil. Eu sou muito grata a essa família. Eu e a Lívia temos uma história de longa data, verdade, né, Lívia? Quando eu ainda era só nutricionista, né? E cliente. Frequentava aqui a Deli Gil, então é uma grande honra estar aqui com vocês essa noite. Tudo isso se transformou, essa história toda. Exato. Que coisa boa. O Gil já começou os trabalhos ali que tô até suando aqui na mesa, já tá quente. Tá sim. Mas é só uma brincadeirinha. Que coisa boa, gente, ó. Hoje a gente tá com sua marca. Quando a gente se conheceu, não tinha essa marca. Não tinha. Como é que foi essa criação toda? Bom, eu comecei fazendo o consultório e uma demanda muito grande que eu recebia no consultório eram opções saudáveis salgadas para os pequenos lanches. E isso ficava ali, né? Há um tempo atrás, né? Quanto tempo? Há 15 anos atrás. Não tinha quase nenhuma, assim, não opção. Tinha. Aí eu ligava, Lívia, me ajuda, atualiza aí, o que tem de novo no mercado, me ajuda. E a gente quebrava o galho com algumas coisas, me lembro, com algumas nuts. Sim, mandava para casa de alguns clientes, que eu montava o cardápio, organizava a rotina. Mas era muito pouco. Exatamente. E aí, o grande momento foi quando eu comecei a trabalhar em escolas e que tinham lá demandas da cantina, crianças, e a gente entrava com a parte lúdica das oficinas, mas as mães falavam assim, vamos simplificar? Você sabe fazer, mas a gente não sabe fazer e não tem tempo, não pode vir pronto no pacote. E aí, esse clique, né, chegou para mim e, claro, não foi de uma hora para outra, né, eu fui construindo essa história, e são 10 anos, né, da marca, e agora que ela vem sendo colocada em alguns pontos de referência, a gente tem o mercado, o e-commerce, mas temos vários pontos de venda aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente vende para o Brasil inteiro. Ai, que legal. E você falou assim, eu vou ajudar nas escolas, de que maneira? Você queria que fosse um produto prático, no sentido... Eu me lembro que quando começou, tinha um pão de queijo também.
Que eu não vi, tinha um pão de queijo colorido, não era? Era de batatas diferentes. Sim, diferente. Mas a gente teve que descontinuar esse produto. Mas quando a gente começou, tinham os pães de queijo e tinham também os biscoitos. E esse biscoito que tá aqui, né, o palito colorido, ele nasceu de um episódio, assim... Foi o primeiro. Meio inusitado. Foi um perrengue. Um perrengue que assim, deu certo. Na hora a receita não deu certo e aí a gente falou, bom, já que não deu pão, que tal biscoito? E nasceu esse biscoito que a gente foi, claro, redefinindo um pouquinho os detalhes da receita. Mas, assim, o conceito, né, era que ele fosse colorido, atraísse as crianças visualmente, tivesse uma boa palatabilidade, porque criança não tem a capacidade cognitiva de compreender o que faz bem e o que faz mal. Assim, a minha filha fez uma pergunta para mim, assim, que me lacrou. Mãe, se faz mal, por que o moço da padaria, da loja, vende? Então, assim, para com esse papo que não tá me convencendo. Entendi. Então, assim, criança não tem como a gente trabalhar esses conceitos, eles são pegos, né, pelas propagandas, mas a gente não tinha como objetivo colocar personagens e iludir a criança. Entendi. A gente desejava que os pais fossem conscientes e pudessem ter praticidade e que eles pudessem, em algum momento de relaxamento, afeto, convivência, usufruir de um produto que desse conforto, mas que fosse, acima de tudo, saudável. Entendi. A gente teve aqui também no podcast o Gabriel, ele tem a Tatinha e ele cozinha para algumas escolas também. E aí eu falei assim, Gabriel, como é que você faz assim para, tipo, colocar ali dentro, enganar, colocar um molho com mais ingredientes melhores para as crianças, colocar uma beterraba no feijão? Ele falou assim, Lívia, a gente, na verdade, tenta da primeira vez sem enganação alguma, para eles terem a consciência do que estão consumindo mesmo e a gente conseguir aumentar essa questão do paladar. E aí eu fui e fiquei pensando muito sobre isso, porque às vezes você vai dar, a Bela também agora está com 9, mas você vai dar uma coisa para experimentar e as pessoas faziam tanto isso que ela fica assim, mãe, isso aqui tem o quê, hein? Gente, experimenta, você vai ver, você vai gostar, só tem isso. Aí você fala a verdade e ela experimenta, aí fala assim, pô, é bom. Porque você não fica ali tentando transformar aquilo ali em outra coisa para, tipo, o biscoito que é de polvilho e colocou outras coisas ali dentro, vai ter outro gosto. Sim, super importante trabalhar com essa confiança, né? A relação com as crianças, ela tem que partir de um movimento de confiança e de tempo. É um processo. Muitas vezes a gente quer que de uma primeira experimentação a criança já goste. E não é assim. E isso que às vezes frustra, né? Os adultos que às vezes estão com pressa, não tem aquele tempo para estar ali na presença. Então, é preciso apresentar para a criança pelo menos 10 vezes o mesmo alimento. Eu fiquei frustrado até os 35 anos, eu não comia cebola. Eu achava que não comia cebola, que eu odiava cebola, né? Gente, eu não gosto de cebola. Cebola é muito ruim, cebola, aquele verdinho. Ai, eu odiava aquela salsinha, né? E eu falei, cara, tem que me libertar disso, né? E graças a Deus eu tinha um vício que era muito ruim, que era fumar. E eu me liberto daquilo. E aí o apetite volta, o paladar volta. Então você começa a descobrir os sabores. Da LGU também me ajudou muito nesse meio campo, né? Porque a gente vai, né, aprendendo, né, reeducando, né? Exatamente, a tua marca é perfeita, né? É realimentar e é exatamente isso, é você se reeducar. Às vezes uma pessoa que tem problema de obesidade, uma pessoa que tem problema... Eu não gosto da textura desse produto. Prova de uma outra forma. Eu até ouço muitas vezes o chefe falar, não, a comida tem que ter textura, tem que ter crocância, tem que ter... Sabe, mas um pastorzinho também às vezes cai muito bem. Né? Então a gente tem que ir de A a Z, né? Então eu acho que a alimentação ela é muito abrangente, né? Ela vai realmente de A a Z. E eu agora descobri a famosa quinua. Eu falei, nossa, será que isso é bom? Pô, parece painço, cara. Isso dava para passarinho. E aí, brincando lá, eu e Lívia conversando, a gente começou a fazer ela fazendo muito empadão, né? De abóbora, quinua. E aí ela me disse, não, pai, você bota o trigo
de quibe, mistura um pouco da quinoa, aí eu botei com aquela abóbora japonesa. Ficou muito Eu bom. fiquei encantado, botei um queijinho, que ninguém é de ferro. Aí eu comi aquilo, eu falei, gente, que coisa saborosa. Deu uma satisfação. E eu achava que quinoa, aquilo era comida para passarinho. Eu falei, pô, isso não deve ser bom. E é bom, e é saudável. E você vê na sua alimentação o quanto isso te faz bem, né? Uma abóbora legal, sabe? Então então é muito bom realimentar isso. O que é saudável na sua percepção para criança? Saudável para criança é a variedade. Então, é quando a criança pode se permitir Comer o colorido. O que ela gostar. Sair dos amarelos todos. E sair um pouco dos pacotes, né? Apesar da gente ter o pacote, mas a criança precisa receber o alimento in natura. Porque o alimento in natura, ele não está saturado em alguns paladares. Então, ela vai reconhecendo sabores de forma sutil, lenta. Então, é integrar com a natureza. Então, por exemplo, a goiaba do mercado é diferente da goiaba do pé. Quem já subiu numa árvore e pegou uma goiaba do pé, sabe que o gosto é diferente, mas a gente às vezes não tem essa oportunidade. Então, o que é saudável para as crianças é permitir que elas estejam o mais próximo da natureza, experimentando diferentes sabores e ouvindo o Gil, né? A gente sempre tem uma criança dentro da gente que ainda está em tempo de recuperação. Então, verdade, é verdade. O tempo inteiro, assim, não está dado, né? A gente não precisa pensar que a janela de educação alimentar é na infância. A gente precisa estar o tempo inteiro... Com o tempo, a gente está aqui para evoluir, né, Renata? A gente está aqui para se permitir provar, experimentar. Quando a gente viaja, né, eu acho muito engraçado isso, né? A gente viaja, uma comida que você nunca comeu. Não, eu vou lá e provo. Eu não quero nem saber. Trabalhei para isso. Trabalhei para gastar meus euros aqui, para experimentar e aquilo. Então é muito legal, né? Todas as viagens que eu tenho a oportunidade de fazer, eu gosto muito de ir nos mercados, né? Eu acho que a gente que trabalha com comida, a gente curte muito isso, né? Qualquer lugar que você vai, não, tem que ir no mercado. Porque ali está a cultura da pessoa, né? A pessoa é o feijão de corda. Eu tive agora recentemente no Maranhão, comi umas coisas lá, o tal do arroz do cuchá, algumas coisas eu gostei, outras coisas eu não gostei. Mas é de dentro, né? É visceral. A pessoa está acostumada com aquele produto, né? Então, é muito interessante. Eu adoro provar as coisas. Então, cara, e tem clientes aqui na loja que se dão um pedacinho de cupuaçu. O que é isso? Cupuaçu que, sabe? Então, é tão diferenciado, sabe? Então, e o Brasil, às vezes, não conhece o Brasil, né? Porque a gente tem uma diversidade tão grande de produtos, de frutas, de vegetais, de sabores diferentes, né? E às vezes fica meio enrustido ali, você fica numa mesmice, numa coisa e... Um sabor padronizado, né? Pasteurizado. É verdade. A Lívia com essa coisa do azeite, né? Eu não sabia eu achava que azeite era tudo sabor de azeite. Azeitona só pode ter uma. E não é, né? São mais de 200 variedades. 200? Tem mais, né? Mas 200 variedades... Catalogadas. Não, que são as que são de mercado mesmo. Apesar de você ter algumas variedades que são originais de alguns lugares, só são cultivadas ali. Tem algumas regiões da Itália que cultivam variedades que não existem mais no mundo e que não tem tanto volume. Então, acaba entrando, às vezes, num blend quando você precisa completar, crescer. E uma outra coisa que eu tô vendo, você tá falando... a gente vai fazer. Mostra pra câmera o que você vai fazer hoje. Gente, isso aqui é uma delícia, tá? Massarrana, abóbora com cipolla. Falando de Itália, é uma massa italiana que a gente tem aqui na DLG. É só pra brincar um pouquinho, né? Só pra gente... já tá indo no caldo e já vem prontinha. Praticidade. Você tá falando esse negócio do pacote, que apesar do pacote, óbvio, né? Que a gente, quando vai fazer uma marca, faz umas coisas de pacote. Teve algum problema nessa questão de teu produto ser tão natural e aí ter uma vida útil que precisou alongar, ou teve algum problema até acertar isso? Com certeza, essa é uma ótima pergunta, Lívia, porque a gente foi trabalhando esse produto para aumentar a vida de prateleira dele. Sim. Então... Porque isso para o varejo é uma coisa pontual. Às vezes as pessoas falam assim, Lívia, por que você não coloca isso? Porque as coisas têm 6 dias
Pois é. de Então, validade? a gente conseguiu chegar em 3 meses de validade. Que é excelente. O produto ele é seco, então todo produto seco ele tem baixa atividade de água, o que significa que ele tem baixo potencial de alteração microbiológica. Então não vai mofar, não vai estragar, não tem como trazer uma intoxicação alimentar. O nosso produto, Esse ele que você tá perde comendo é o quê? Inhame? de Inhame, inhame. polvilho e azeite. Esse tomzinho de verde aqui é perfeito. Eu acho que isso foi proposital, hein? Bem olival. Não, eu gostei que na nossa conversa ela falou que, Lívia, é azeite de verdade que a gente usa. Eu falei, pô, eu não. Eu, como sua amiga, Dá pra sentir o aroma é do azeite, óbvio sabia? que eu saberia que é azeite de verdade, mas fiquei mais feliz quando me contou do processo da escolha. Pois é, então eu vou só fechar na conversa da validade, mas para chegar no azeite. Desidratar foi um ponto que fez. O produto, ele não estraga, mas ele vai perdendo a crocância. Entendi. Então, conforme a embalagem Por vai... quê? Porque atravessa na embalagem ar, e aí o biscoito Mas vai também por amolecendo conta e o do azeite de oxigênio. oliva vai se auto-oxidando. Toda a Exato. gordura se auto-oxida. Então, a gente foi mudando pequenos detalhes, mas que foram fazendo a diferença. A nossa última embalagem antes dessa, ela tinha um visor que permitia ao consumidor visualizar o produto. Mas, para o azeite, isso era péssimo. Então, alguns produtos, eles ficavam lançosos. Alterava. Alterava Mesmo por conta produto- que você um abre produto um que já pacote. foi- Vamos um supor, produto você que abre já um pacote foi- de batatinha frita. Você vai comer uma batatinha frita daquelas que vem em pacote. Você deixou Caramba. 2 meses no armário, seu armário é do lado do fogão. E o fogão, você aquece, liga muito o forno. Quando você vai comer, a batata tá rançosa. Exatamente. Rançosa, E a luz rançosa, também, né, sim. Lívia? A luz é um outro fator que altera a estrutura molecular do azeite. Olha, a gente tem Maldon hoje. Maldon. Chique. Então, Foi a um gente- presente do Príncipe Charles que mandou pra mim, Ah. meu amigo. A gente foi transformando devagarinho Nossa, diferentes incrível isso. passos para garantir essa validade de 3 meses. E, assim, o biscoito não estraga, gente. Se um dia vocês abrirem um pacote e ele não estiver tão crocante, vocês podem colocar um pouquinho no forno, que ele volta à vida dele normal. Então é uma Ótimo. dica que... Mas isso é legal porque, às vezes, assim, a gente que gosta de embalagem, gosta de comprar com o olho, vê determinadas embalagens e pensa assim, poxa, mas por que fulano não fez isso, né? Aqui na loja é muito engraçado porque parece que todo dia alguém dá uma solução, assim, prática para o seu negócio. Só que só você vive o seu negócio. E isso é uma dor, acho que do empreendedor, que quando vem sempre alguém te dizer assim uma coisa fantástica, e você pensa assim, nossa, cara, eu me dedico tanto todo dia, eu estudei tanto, eu fiz tanto teste para o cara achar realmente que eu tô de braço cruzado sem fazer nada com o meu produto. Aí você, claro, sim, ó, tá ótimo, que dica maravilhosa. Mas é sempre importante a gente ter a escuta, mas também saber qual é o Filtrar, nosso né? caminho, Filtrar. Porque às vezes os clientes às vezes já trazem soluções, trazem produtos para você, sabe? É muito legal estar sempre... Ontem o outro convidado falou de uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, ouvir o vento. Era isso? É. Porque às vezes as soluções vêm, né, de acordo de uma ponto de você achar um link, uma ponte, né, para você às vezes atravessar uma situação que você tem, né? Hoje embalagem, você foi falar para mim daquele piquezinho, né? Eu não tinha prestado atenção, mas todo mundo tem muita dificuldade às vezes em abrir embalagem, não sabe por onde abrir, acaba rasgando, quebrando. Pois é, E porque às o vezes plástico não ele é entende. bem resistente para Ele é poder bem garantir resistente. essa proteção. Exatamente. Então, para abrir é difícil. Então, assim, para você garantir a validade, você tem que ter um plástico resistente, mas aí ele acaba sendo um desafio. E tem um pique que é pequeno, mas você não consegue visualizar. Entendi. Mas um produto, seja uma loja, seja um biscoito, Cuidado, nunca tá hein? pronto, né, gente? Sim. Então a gente precisa também, conforme Esse o que tempo... você vai experimentar hoje foi um produto que foi um perrengue na nossa vida e que hoje é um dos líderes de venda nosso, que é a pasta de pecorino. Dentro dessa coisa que você está falando das crianças, que as crianças têm acesso, assim, o que nós, como pais e que estamos perto dessa questão toda para criar, o que a gente tem que ter em mentalidade quando a gente quer melhorar essa prova, esse acesso? Porque às vezes a gente também tem essa
essa questão de que a gente não tem tanto acesso a determinadas coisas. Tem alguns exercícios assim que você fala assim, cara, isso aqui se fosse feito desde a infância, eu acredito que assim a gente melhoraria muito uma questão de saúde. Sim, então, um ato que a gente está fazendo aqui, que é cozinhar. Ficar em volta do fogão, do fogo, é algo ancestral. E o fogo pode não ser o fogo com a lenha, mas algo quente, que a gente fica em torno desse calor, numa convivência, numa partilha. E pode ser uma receita simples, mas que traga ali esses elementos de união. As crianças, elas precisam associar a comida, o alimento, a um momento prazeroso. E às vezes a gente não precisa falar. É na relação. Sem sentar na hora do almoço, né? Sentar com a criança. Então, tira o celular. Exatamente, eu ia falar. Traz para a presença. Prepara uma comida, faz uma salada, pede ajuda para a criança. Me ajuda, dá uma temperada. E na hora que ela bota o toque de sal, esse é o melhor tempero. Mudou. Só você podia fazer isso. Então, trazer elogios e envolvimento para essa relação com a comida. Então, entendi. Se relacionar com a comida. Eu sei. Já cuidei muito disso. Eu tinha relacionamentos tóxicos com a comida. E que só melhorou mesmo quando eu comecei a tratar mesmo a relação. Quando foi muito mais significativo isso na minha vida. Porque às vezes eu falo, eu estou imersa o tempo todo ao lado de comida. E isso às vezes não significa nada, porque para mim aqui significava trabalho. E acabava que eu saía daqui, comia outras coisas, podendo ter. Eu tenho tudo. Aí alguns dos meus médicos são meus clientes também. Aí eles falam assim, Lívia, mas tem tudo. Falei, pois é, mas eu não queria comer aquilo. Eu queria comer uma outra coisa que tinha lá e que não era nada saudável. E aí foi um processo mental também. Por isso que eu prezo muito e procuro, desde cedo, com as crianças que estão em volta, começar a perceber isso. E acho que esse fato de chamar para a mesa, de cozinhar, de estar junto, também é uma das coisas boas. Eu acho que assim, a nossa geração, poucas pessoas tiveram, porque a gente tinha assim, pais que estavam naquela correria toda e que já estava muito pronto, a gente sentava rápido, ia fazendo outras coisas, não tinha uma coisa como era meu pai, minha avó tinha pensão, então via-se cozinhar muito, do fogão a lenha, das coisas. Sim. Fala aí, olha só, eu tô falando e você não falou nada que você botou aí. Eu botei o tesouro da Adele Gil, que chama-se pasta de pecorino trufado, que surgiu de uma... Eu queria que você provasse, Renata. Eu quero. Muito obrigada. Surgiu de uma situação bastante complexa, porque o queijo pecorino é um queijo que não é todo mundo que lembra, que sabe o que é, que nada mais é do que um parmesão de ovelha, produzido na Sardenha ou em Roma, sabe? Ele tem algumas particularidades na Itália, mas é um queijo que é usado muito para fazer o carbonara, né? Ou fazer o cacio e pepe, né? Então, o cara faz isso uma vez por ano, quando faz, né? Então, um queijo que estava sobrando aqui na loja. E a gente acabou dando mole na armazenagem e aí ficou fora da geladeira. Começou a sorar muito. Ficou fora da geladeira. Ficou fora da geladeira. E aí a gente começou... Eu falei, gente, o que eu faço com esse mercado? Eu tinha sobrado pelo menos uns 10 quilos. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente já conhecia o produto, sabia do potencial do queijo. A gente já tinha trabalhado lá atrás com uma outra marca que fazia uma pasta de pecorino, mas não do jeito que a gente queria que fosse feita. E intuitivamente, a minha irmã que me ajuda aqui fazendo as pastas, eu falei, Cida, sobe, tritura esse queijo, passa no processador, bota um azeite trufado, leva essa garrafa de azeite, faz alguma coisa e depois a gente resolve. Tem que fazer alguma coisa, tem que aproveitar esse queijo. Ela faz e desce na pontinha da escada ali, ela me deu para provar. Quando eu provei, eu falei, não. Falei, tá errado isso. A gente não enjoa. A loja não abre se não tiver isso. Olha, é impressionante. Incrível, e a gente falou assim, vamos colocar isso para a Renata, porque a Renata está um tempo sem estar com a gente. E isso foi uma criação
muito bacana, porque Visceral, hoje a pessoa chega aqui e fala assim, cara, lá na Deli Gil tem uma pastinha que eu já fiz macarrão com ela e ficou boa. ligam de Eu boto na torrada e fica boa. Eu faço não sei o que e fica boa. Como é que vocês fazem isso? Incrível, gente. Muito maravilhoso. Não, porque ela foi criada para se passar na torrada. Aí a gente falou assim, e se a gente colocasse No inhame crack. no inhame crack ficava boa, de entradinha. Se a gente colocasse uma massinha pronta, cara, é muito boa. Incrível. É. E é muito legal quando as criações nascem Ah, assim, né? é. Dá então, um verdade. prazer, né? Não, e você vê isso. E ela já foi copiada por algumas outras empresas, né? Ah, mas isso Outras acontece. É claro. Eu você falei, pode- até Louis, Não, mas olha- até Louis Vuitton tem cópia, então a gente tá no caminho certo. Então, mas o muito legal é isso, né? Então, mas tem que se ter o produto, né? Para fazer com que fique com essa qualidade toda, né? Então, e de lá para cá, o engraçado é o volume da coisa, né? Então, ela cresceu tanto, essas pastas, que agora quase que semanalmente... Você tem que comprar o queijo para isso. Você Não, eu pode- tenho... E o queijo tem em torno de 21, 22 quilos, a forma inteira. E a gente tem comprado... Harmonizou A com gente- o miolo de abóbora? Muito. Muito, né? O adocicado da Ela abóbora. tem uma textura, com tá essa vendo? Ela tem presença Aham. forte, assim, do pecorino. E É. a trufa, nossa. A gente tem Perfeito. um degrauzinho assim de soberba pra dizer uma coisa, né? Que a gente fala assim, só a Deli Gil é doida de comprar 20 quilos de pecorino italiano. De um queijo que custa caro, né? Ele Caro. custa caro. E um pecorino italiano, porque não é tipo pecorino, é pecorino para É. fazer pasta. Então, se você quer ter um resultado consistente Com e que qualidade. o cara leve pacotes ali, leva todo mês e tenha o mesmo sabor, é preciso ter bons ingredientes. Com certeza. Dentro da gastronomia, que você já está há muito tempo, e dessas outras questões que você... Olha isso. Aí, Não, teve alguma polêmica, assim, que você já viveu nessa questão gastronômica? desculpa. Eu Não, fiquei assim- perdida aqui. Esse pecorino me tirou as referências de concentração. Toda hora alguém fala uma coisa assim dentro da gastronomia. Ah, agora o ovo é assim, o azeite entope, a manteiga faz não sei o quê. O que dentro da gastronomia, assim, você Sim, ótimo. viu como uma polêmica e que, assim, a gente já desmistificou muito? Ou então essa questão até de Ótimo. wellness veio para uma coisa melhor para desmistificar? Uma excelente pergunta, Lívia. Sim, a gente está no momento da proteína. Eu vim até conversando sobre isso. Tudo tem que ter proteína. E os nossos biscoitos, eles são feitos com raízes brasileiras, que nada mais são do que carboidratos complexos. Então, predominantemente, a composição é de carboidrato. Então, a pessoa torce o nariz, mas não é proteico? Não, não é proteico. E aí as pessoas ficam focadas no único macronutriente. E recentemente a Rita Lobo falou incrivelmente que as pessoas focam na proteína e esquecem dos outros nutrientes. Então, as pessoas estão ficando nutricionalmente pobres na ingestão de vitaminas, minerais. E a gente, que tem uma classe social tranquila, a gente come uma dieta já naturalmente hiperproteica. Ninguém precisa desse excesso de proteína, mas aí o mercado traz esse mote, as pessoas focam nisso, e isso acaba virando um contrassenso. Então, Sim. no momento, assim, eu traria esse Aí foco depois você tem equivocado. um excesso de proteína que vai sobrecarregar teu rim, aí daqui a pouco você faz uma dieta à base de líquidos Então, pra assim, pra quer tirar comer a pedra proteína? no rim. Quer comer proteína? Você pega um biscoitinho que é maravilhoso, com ingredientes de ótima qualidade, e pega o pecorino do Gil, queijo, proteico. Vai Aí você equilibrar. faz um complemento. Passa um em cada ponta pra equilibrar. Mas esse bom senso as pessoas não têm. Elas querem aquela fórmula pronta dentro do pacote e não percebem que às vezes isso é um contexto de mercado. A gente estava conversando sobre isso antes do podcast, que as pessoas me veem como especialista em azeite, elas querem uma marca absoluta de excelente azeite. Não posso dizer outra, eu tenho que ter uma marca absoluta, um tipo absoluto sobre isso. E só o azeite de oliva é bom, as outras gorduras são péssimas. Entende? Um tem que ser sempre o campeão e os outros têm que ser muito perdedores. Os outros não pode valer nada. Não existe segundo lugar. Não existe segundo lugar. E eu disse isso para Renata. A gente, hoje em dia,
dá sorte de consumir azeite no mundo, porque a China não quer consumir só azeite. Aliás, eles estão entrando no mercado com toda a força, porque eles descobriram o paladar do azeite de oliva, despertando ali algumas coisas da culinária deles. Mas eles usam óleos de linhaça, óleo de algodão, eles usam muito óleo de soja também, e equilibram toda a gordura, e você vê que eles são saudáveis. E num processo onde realmente, para usar cru, um favorece para ir ao forno, até para dar outro sabor. O óleo de gergelim é delicioso quando você vai fazer determinadas comidas orientais. E eu acredito muito que tem seu valor, só que você precisa, hoje em dia, descredibilizar o outro por completo para o seu ser ganhar o grande crédito. É o da modinha. Justamente, eu falei assim, gente, eu então não posso nem comer um pãozinho na chapa com manteiga, porque senão, eu vou a júbilo, porque caramba, porque se eu sou a mulher do azeite de oliva e como é que alguém vai me pegar comendo manteiga? Não, gente, falar de azeite de oliva é falar de um estilo de vida baseado que todos os dias você procura ser mais saudável. Sim. Mas a manteiga entra muito bem, os franceses são super equilibrados para isso. Acho que tá mesmo como você compõe, não ter uma dieta com incríveis, só excesso daqueles nutrientes que vão, de uma maneira, o excesso aqui desequilibrar o restante todo. Exatamente. Aí o pessoal fala, nossa, como eu vejo o post assim, fala, caramba, vim pra Itália, não fiquei inflamado, comi massa todo dia. Claro, você caminhou o dia inteiro para comer a massa, óbvio que não vai te inflamar. Aqui você sentou... E muitas vezes a inflamação vem da noia, né? Dos pensamentos. Então, assim, não é tão óbvio. Então, você tá passeando feliz, caramba, geralmente de férias, e a gente brinca, né, que de férias até Coca-Cola quente pode colocar, amor, que fica maravilhoso. Com certeza. É verdade, assim, acho que você me perguntou, o que é saudável para criança? Equilíbrio. Se a gente conseguir ofertar para eles de tudo um pouco, e até balas e doces, porque a gente não tem como fechar eles numa bolha. Então, mesmo eu querendo que os meus filhos consumam biscoitos saudáveis, que eles comam frutas, verduras, eles vão na festinha do Halloween e vão lá comer os doces. Então, a gente trabalhar esse equilíbrio é o que é saudável. Sim. Isso aí. Tirando azeite, hoje, manteiga, todas as gorduras, elas podem entrar no seu cardápio, mas como vai ser a proporção, com que parcimônia você usa uma em detrimento da outra? Você me contou que quer me falar uma história de que nunca foi sorte, sempre foi raiva. Qual foi o perrengue que aconteceu aí? Não, então assim, eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei assim, nossa, raiva? Isso é um sentimento muito forte. E aí eu fiquei pensando, né, que a raiva vem de quando você fica frustrado, quando seu ego fica frustrado. E às vezes você foca num determinado propósito, né, e aquilo ali tem que dar certo. E esse biscoito aqui, ele veio de uma frustração muito grande. Não diria raiva, mas um momento que a gente estava fazendo os pães de queijo coloridos. Então, a nossa primeira receita foram os pães coloridos. Uhum. E eu esqueci o tempo do forno. Quando a gente foi provar, ele tinha assado mais do que deveria. E quando a gente provou, estava duro. E aí o Bruno me olhou e falou assim, e se isso virasse um biscoito? Aí eu falei, biscoito? E na hora, claro, dá aquela sensação, né, de raiva. Mas não é raiva. Você precisa desapegar daquilo que você idealizou e aceitar o novo. E acho que vem da receita do pecorino, né? Se a gente pensasse, imagina, que raiva, esse pratos queijo surgiram todo. dessa forma, né? Algumas coisas nasceram dessa forma. Então, eu acho que é isso, é a gente trabalhar o desapego e entender que aquilo ali veio para uma nova coisa surgir. Exatamente. Então, foi essa receita aqui, que era para ser pão de queijo, mas virou biscoito. Ah, já olha, tá vendo? Que bom, tá vendo? Hoje o nosso azeite a provar, eu queria saber se passou no seu aval, se massa rana com queijo pecorino deu o match perfeito aí. Maravilhoso, muito, gente, incrível. É bom ter uma pitadinha de fome também, que ajuda bastante. Venham aqui na Deli Gil. A gente tem um quadro maravilhoso que chama Não Sei Cozinhar, mas tem na Deli Gil, né? Que você compra uma pastinha de pecorino que já faz seu molho, a massa que tá ali no pacotinho, que é uma massa mais artesanal, olha aí. Você já vai fazendo já o menu completo. Muito bom, muito bom. Que bom, que bom. Agradeço. Você sabe que a gente tem uma mascote. A Realimentar tem uma mascote?
Não tem. Ou é o Pedro, seu filho? É, Pedro e Alice. Pedro e Alice. Tem que fazer eles pequenininhos, olha. Ela vem com a bandana da Deli Gil, ela tem uma boquinha de folha. Ai, que fofa. E aí ela vai lá. Azeitoninha? Ela vai lá pra realimentar. Essa é a Olivia. Gente, obrigada. E ela pergunta, geralmente, pros convidados, se o convidado tivesse um prato pra comer, assim, no seu último dia de vida, qual seria ele? Uau. Mas tem que ser com esse contexto, último dia de vida, uma última refeição, né? Sua última refeição, tudo bem. Ué. Se você Agora for pra cadeira elétrica... Não, vou viver de amor. Ah, vou viver de... Bom, essa pergunta é Não, difícil. mas olha só. Pode ser a última ceia. Com um biscoitinho com uma boa pastinha de pecorino e azeite. A última refeição desse ano. Uma última ceia. E, então, uma comida leve, suave. E junto com a comida, uma boa reza de agradecimento por toda a trajetória, toda a vida, né? Porque é a última refeição, a última ceia. Então, alimentar também o espírito. Seria essa minha última refeição. Isso é importantíssimo. Eu falo que muitas vezes a gente se enche de comida porque o nosso espírito está com muita fome. E a gente não percebeu isso ainda. E a gente vai se entupindo de coisas assim que a gente acha que vai nos alimentar, quando na verdade algumas outras alimentações precisam ser orientadas ali. E foi uma das grandes coisas que eu mentalizei nisso, as coisas que eu gostaria de alimentar na minha vida. Sim. Gostei. É ouvir o barulho do vento, né? Que às vezes ele sopra e a gente não tá pronto para ouvir, mas tem que silenciar, né? Quais são os principais mitos que as pessoas têm em relação à alimentação? Você consegue listar alguns? Nessa questão também, eu acho que o carboidrato ser sempre um grande vilão. Sim. Ai... É o carbo depois das 6. A gente até apelidou ele pra ver se a gente ficava íntimo dele, mas não deu. Carbo? Vai comer carbo? Apelidaram, cara? Não, carboidrato, né? Você já chega carboidrato desse tamanho. Aí você fala assim, ai, carboidrato. A pessoa pega assim, essa bordinha de pizza aqui, carboidrato. Aí a gente apelidou ele de uma maneira mais leve e fala, e esse carbo aí, não tá demais? Vê se a gente, assim, porque o carboidrato é um grande vilão, pelo menos para quando você vai falar em dieta, a pessoa que não entende nada fala assim, corta o carboidrato. Fica com 3 dias de dor de cabeça. Eu corto direto o carboidrato, pego o pão e corto o pão todo, faço um monte de torrada. Olha, quando a pessoa me fala essa frase, adoro cortar uma batata, adoro cortar, adoro. Naquela dieta cetogênica que já te dá 3 dias de dor de cabeça, quando a pessoa fala assim, corta o carboidrato, eu já vou pensando, ai, vão ser 3 dias de dor de cabeça. Assim, vou tentar fazer um resumo bem rapidinho, mas durante meu pós-doutorado, eu fazia experimento com modelos animais. E eu fiz manipulações de dietas, alterando os macronutrientes. Então, uma dieta com alto índice de proteína, alto índice de açúcar e carboidrato. E os ratinhos, né, que se alimentavam desses diferentes tipos de dietas, eles faziam um ajuste para consumir o mesmo valor energético do ratinho controle, que tinha uma ração equilibrada. Então, em termos calóricos, todos os ratos, eles consumiam o mesmo valor calórico, 100 calorias. No entanto, os ratos que tinham dietas alteradas nos macronutrientes, eles começaram a engordar e a ter várias alterações metabólicas. E aí a gente foi identificar que tinha alterações absortivas. Então o corpo ele vai encontrando mecanismos de adaptação para manter o recebimento de todos os nutrientes. Então na hora que você oferece de forma desequilibrada, o seu corpo não responde de forma bacana. Então não é sobre caloria, não é sobre focar num macronutriente, mas é garantir um aporte equilibrado de macro e micronutrientes. E claro, a gente não é máquina, né? Isso a gente está falando de um modelo animal, confinado, em gaiola. A gente tem a questão social. E aí o grande X da questão é quando a gente passa bastante tempo na cozinha, comendo, conversando, porque a gente às vezes vai se alimentando das relações, dos sentimentos, dos cheiros, e não precisa ir direto ao prato, comer, sem pensar. Então, jamais ficar na frente da televisão, da tela, durante uma refeição. Acho que um grande mito que a gente precisa tirar não é a comida. Não é a comida, são as gente. distrações. São as distrações, são as telas, são as informações equivocadas, o excesso de informação.
se concentrar num bom prato de comida é o caminho para a gente ter equilíbrio e mastigar. eliminar esses mitos que vão atrapalhando os nossos caminhos. Exatamente. Nossa, amei. Não poderíamos finalizar com uma surra melhor do que só a Renata pode dar. Uhum. Apanha. Agora me lembrei das minhas consultas, eu descia murcha, mas pensativa. Eu falei, pois é. Túnel do tempo. Túnel do tempo. Quando nem tinha biscoito, mas tinha o Gil fazendo Muito bom. muitas coisas gostosas aqui. Renata, você agora está com a sua câmera da verdade e você pode dizer aonde te encontrar. Agora vai ter Realimentária na Adele Gil. Quais são suas redes, o recado que você quer deixar? Então, vocês podem encontrar Realimentare no Instagram da Realimentare, @Realimentare, no site www.realimentare.com.br, na Adele Gil. E no site vocês conseguem identificar, colocando o CEP de vocês, quais são as lojas mais próximas de onde vocês moram. Vai ser um prazer estar aqui na Adele Gil, compondo esse mix de produtos tão excelentes, prêmios. De verdade, Gil e Lívia, assim, agradeço essa oportunidade, esse momento, e que a gente consiga sempre comer bem com Adele Gil, com os produtos daqui. Isso aí, Que bom. maravilha. Obrigada. Show. E você, azeiteiro, curtiu o papo de hoje? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa até um comentário aqui embaixo do que você achou mais legal que você não sabia. Semana que vem tem mais um episódio às 8 da noite, todas as quintas, para provar para você que a vida fica muito melhor com fio de azeite e fresco. Um beijo e fiquem bem.